Olá, meus amigos, minhas amigas, meu nome é Edmar Santos e eu sou médico cardiologista e vou falar hoje com você aqui no nosso canal Evidências Médicas, né? Muitas vezes as pessoas não entendem porque a gente fica um tempo sem publicar e sem apresentar alguma coisa, porque de fato às vezes não existem evidências novas, né? O canal se prende a isso, o objetivo dele é analisar as evidências disponíveis naquele momento, ou seja, provas documentais, né? Isso não quer dizer que a medicina se limita a isso, né? Muito pelo contrário, né? Você tem duas linhas de análise que fazem a leitura da medicina, uma delas muito claramente posta, medicina baseada em evidências, nas quais toda a conduta deve partir ou ser norteada com evidências. Para isso precisa dos estudos, para isso precisa de uma série de investigações que culminam lá nos ensaios clínicos randomizados, depois nas meta-análises, depois nas revisões sistemáticas e etc, etc, etc. O problema é que nem sempre esses estudos estão disponíveis, sobretudo numa enfermidade nova ou uma enfermidade pouco estudada. Então, você reduzir a medicina apenas às evidências, ou seja, aí já não seria a medicina baseada em evidências, seria a medicina baseada somente em evidências, o que é diferente, não é? E tem um outro lado, que se chama tão legítimo quanto, que é a medicina baseada no raciocínio fisiopatológico, né? Que é a nossa herança do médico ao lado do paciente, na sua vivência pessoal, no raciocínio sobre a enfermidade, sobre a história natural da enfermidade, sobre as possibilidades terapêuticas em cima disso, de tal sorte a poder ajudar o enfermo, a pessoa com problema ou com ideias de prevenção, no sentido de obter êxito no quesito aí do tratamento médico. Então, duas possibilidades são postas e se confrontam no dia a dia da medicina. Uma delas, medicina baseada em evidências, outra, medicina baseada no raciocínio fisiopatológico. As duas são legítimas. Evidentemente, a medicina baseada em evidências, ela recebe mais, vamos dizer assim, mais prestígio no meio acadêmico e exerce mais influência sobre os médicos. Contudo, quando você vai ver as diretrizes, os guidelines, as recomendações feitas para os tratamentos médicos, você vai encontrar que a maioria das indicações não se sustentam nas evidências. Então, as diretrizes, elas seguem até certo ponto as evidências. Interessante, né? Se fosse se pautar apenas, então, somente pelas evidências, deveria ter mais solidez e não tem, né? Alguns atribuem até que na diretriz da American Heart Association, 70% das indicações não são nível 1A de evidência e grau de indicação, né? Então, a coisa não é tão simples. E hoje o que se pesquisa, fundamentalmente, é o Covid-19, que é a pandemia, o que estamos todos enfrentando aí no nosso dia a dia, no cotidiano. E no que diz respeito a esse Covid-19, teve um estudo recente, feito pelo grupo de Oxford, que esse sim, ele é revolucionário, no sentido de ter uma proposta terapêutica mais efetiva, que é a da dexametasona para pacientes internados em UTI, né? Houve benefício em 28 dias, o estudo chamou-se Recovery, que é o benefício de redução de morte. Aqueles que se encontravam em ventilação mecânica, né, intubação orotraqueal, houve uma redução de 33% de morte. E aqueles que dependiam de catéter de O2, 20% de redução de morte, né? Não houve benefício dos outros, não era alvo da investigação. Então, nesses pacientes mais graves, né, o uso da dexametasona na dose de 6 mg oral ou
venoso pelo intervalo de 10 dias, uma vez por dia, conferiu o benefício da redução de morte, o que é extraordinário, né? Ao mesmo tempo, houve uma revisão esse mês aí do New England Journal of Medicine, sobre cloroquina, do grupo lá de Nova York, Dr. Joshua, sobrenome difícil, mas foi para pacientes em Nova York sobre a hidroxicloroquina, mas é um estudo observacional, não responde à questão, né? Mostrava um efeito neutro, né? Mas é aquela questão, será que nos indivíduos que estão nas fases iniciais, na fase 1 do Covid-19, será que a combinação hidroxicloroquina, zinco e azitromicina é realmente eficaz? Nós não temos a resposta, não há. Há uma plausibilidade do ponto de vista fisiopatológico, mas não existem ensaios clínicos randomizados neste público de pacientes. Então não dá para responder a questão. Aí também não dá para falar deve usar ou não deve usar. Aí irá o médico junto com o paciente, caso a caso, decidir o que é melhor, o risco cardiovascular do paciente, se ele deve tomar, se não deve, as convicções da família, o que já foi posto. Hoje, claro, os médicos encontram sob pressão para a prescrição, a família já chega com a ideia de que deve ministrar, mas é uma questão em aberto ainda, não temos a resposta desta questão, né? Então é isso, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edmar Santos de novo e fiquem com Deus, tá bom? Grande abraço, até breve.